Fala galera, quem está falando com vocês aqui é o professor Ronan e nós vamos dar sequência na nossa aula de Revolução Russa. Lembrando, pessoal, que na primeira aula nós finalizamos com a participação russa na guerra, aquele desastre russo na Primeira Guerra Mundial. E um pouco antes da participação russa na Primeira Guerra Mundial, teve a derrota dela numa guerra do Pacífico contra o Japão, em 1905. Tá? Então, nesse novo contexto, nós vamos falar da Revolução propriamente de 1917, né, da formação dessa União Soviética, como ela foi formada. Pessoal, mas o contexto ainda é esse, de Primeira Guerra Mundial. Tá? Mais de 1 milhão de soldados russos haviam morrido nessa guerra. A Rússia, né, muito grande como nós estamos vendo, nas grandes cidades as pessoas ficavam horas e horas na fila para comprar pão, ou a ração de pão, como eles chamavam naquela época. Os velhos que trabalhavam no campo, os velhos camponeses, eles estavam trabalhando dobrado, porque os filhos deles não estavam lá, estavam em guerra, uma guerra que não fazia sentido para essa categoria. Os burgueses e os nobres, pessoal, nada mudava, eles continuavam tranquilos, engordando às custas do Estado. Então é nesse contexto que nós vamos dar início nessa aula final de Revolução Russa, nessa aula número 2. Aqui, pessoal, nós estamos vendo as pessoas desfilando na rua, mais de 1 milhão de pessoas saíram na rua, lembrando que qualquer movimento russo dava 1 milhão de pessoas, porque era um país muito populoso. Tá? Então, eles saíram pela capital russa, que a capital é São Petersburgo. Na verdade, pessoal, a capital da Rússia nessa época era a cidade de Petrogrado, só que aí mudou de nome, hoje é São Petersburgo. Na época não se chamava São Petersburgo. Então, eles saíram pelas ruas com essas faixas e gritando aí para acabar com o czar. Né? A gente viu lá no Domingo Sangrento de 1905, né? Eles queriam acabar com aquela... Em janeiro de 1905, eles queriam acabar com essa opressão toda aí. Então o povo já estava culpando o czar Nicolau II pela derrota russa na guerra. Então o Nicolau II já não era mais o paizinho, como as pessoas o consideravam em outrora. Então o povo se uniu, marchou em direção ao prédio do governo, pedindo paz, pão e terra. Pessoal, paz. O que é essa paz aí? É a saída oficial da Rússia da guerra, da Primeira Guerra Mundial. O que é o pão? Pão, pessoal, não é apenas o pão para comer. Claro, tem essa questão do pão aí. Mas o pão implica também em melhores salários para os operários. E terra, pessoal, resume-se à reforma agrária. Entregar terras para os mais pobres, para os camponeses. Bom, pessoal, lembra que eu falei para vocês? Na Rússia não era permitido nenhum tipo de manifestação, nem a favor e nem contra o governo. Então o czar deu ordem para os cossacos, que era a polícia do czar, atirarem na multidão. Só que nesse momento aqui da revolução, pessoal, os soldados, os cossacos, eles não atiraram, eles estavam cansados de tanta guerra contra os camponeses. Os ideais da revolução já tinham chegado até eles, eles já se sentiam gente do povo. Então os cossacos, pessoal, nesse momento não atiraram contra essa multidão. Ao contrário, se juntaram a ele. E aí não teve como fazer. O czar estava isolado e teve que renunciar ao poder na Rússia. Então, em março, pessoal, de 1917, o czar renuncia e ele acaba sendo preso. E aí tem essa mudança na história. A Rússia deixa de ser uma monarquia absolutista e se torna uma república. Lembrando, pessoal, que isso aconteceu no ano de 1917, mas é importante a gente citar que a Revolução Russa de 1917, em 1917 aconteceram duas revoluções, tá? Uma revolução democrático-burguesa, que é essa que nós estamos falando agora, que aconteceu em março, e uma outra revolução no mesmo ano, lá em novembro, agora uma revolução socialista. Então, pessoal, esse primeiro governo democrata burguês aqui é o governo do Alexandre Kerensky. Ele assume o poder na Rússia, mas de forma provisória, por isso que chama-se governo provisório.
Tá? Bom, então ele começou a tomar, pessoal, uma série de medidas liberais, como, por exemplo, soltar todos os presos políticos, todos os presos que eram contra o governo do Nicolau II. Ele permitiu a volta dos exilados, o que ele permitiu o exílio. O que é o exílio? Pessoal, quando você discorda do governo, ou você é o preso político em época de ditadura, ou você vai viver fora do seu país para não ser preso. Se você voltar, você acaba na cadeia. Então muitos fugiram da Rússia para não finalizarem aí o seu período na prisão. Então agora, pessoal, com esse perdão, eles podiam voltar para a Rússia sem ser presa. Bom, o governo provisório, pessoal, de Kerensky também acabou com a censura do czar. Agora deu liberdade para a imprensa. Bom, todos os partidos políticos, pessoal, puderam funcionar. Então, na época só havia lá o partido do czar, mas agora todos os outros clandestinos puderam funcionar. O ponto fraco do governo provisório, pessoal, que ele não atendeu aos anseios da sociedade, foi quando ele declarou que a Rússia ia continuar na Primeira Guerra Mundial, porque era desejo comum da sociedade que a Rússia se retirasse dessa guerra por motivos que nós já vimos. Quando ele declara, pessoal, que a Rússia continuaria nessa guerra, ele começa a ter problemas para governar. 2 pontos. Primeiro, a Rússia continua na guerra, a população queria que saísse. Segundo ponto, ele permitiu a volta dos exilados. Um desses exilados que voltou para a Rússia foi o Vladimir Lenin, que estava fora da Rússia nesse momento aí. Então ele volta à Rússia, pessoal, e nessa volta ele começa a questionar justamente o que o governo provisório tinha prometido e não fez. Como, por exemplo, o governo provisório não atendeu ao lema paz, pão e terra. Lembrando aí, ó, a paz é a saída da Primeira Guerra Mundial. Quando ele declara que vai permanecer na Primeira Guerra, então a paz não chega. A questão do pão, pessoal, eu falei para vocês que não é apenas questão do comer, é a questão também do salário. Mas na Rússia havia um racionamento de comida e o governo provisório declarou que esse racionamento ia continuar. Ele não ia acabar com isso. E nesses meses de governo provisório, a burguesia continuou fazendo seus famosos banquetes na Rússia, né, que é fartura alimentar. Os nobres continuaram sendo donos de grandes propriedades de terra, o que incomodou muito os mais radicais da ditadura. Então o Lenin, pessoal, os mais radicais aí do governo bolchevique. Então o Lenin, ele defendia a derrubada do governo provisório, a derrubada de imediata, e a retirada da Rússia da guerra, e propunha também a famosa reforma agrária. Então ele foi bater justamente no ponto onde o Alexander Kerensky não estava agindo aí no governo. Bom, o Lenin, pessoal, ele conseguiu mais popularidade ainda na Rússia nesse período, trazendo esses lemas aí. Então ele trazia o lema, ó, todo o poder aos sovietes, que a gente viu aí que o que eram os sovietes, que eram aqueles grupos de camponeses, de operários que elegiam deputados para representá-los. Ele também começou muito a divulgar a questão do paz, pão e paz, terra e pão, né? Paz, pão e terra. E os bolcheviques, pessoal, não deram trégua a nenhum momento, deram trégua ao governo do Alexander Kerensky. Então eles saíam na rua com panfletos, fazendo discursos, eles atacavam a burguesia, eles agitavam, organizavam, estimulavam uma revolta, né? Uma revolta geral aí na Rússia, para derrubar esse governo aí, para que essa revolta fosse realizada. Então as ideias de Lenin, pessoal, foi avançando esses meses aí, foi ganhando cada vez mais força. Até que, pessoal, chegou no dia 24 de novembro de 1917. Pessoal, 24 de outubro é no calendário juliano que eles adotavam na época. No nosso calendário, essa data corresponde ao dia 7 de novembro. Tá? Então, no dia 7 de novembro aí, houve essa... Né, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin e por Leon Trotsky, assumiram o poder na Rússia.
Tá? Então, com o Exército Vermelho, que era o exército deles, eles cercaram o Palácio do Governo. Ministros de Alexandre Kerensky foram presos. Alexandre Kerensky, pessoal, só não foi preso porque ele conseguiu fugir. Ele fugiu para os Estados Unidos. E ele fugiu, pessoal, ele conseguiu fugir porque ele se disfarçou de mulher. Aí ele passou pela Revolução e conseguiu ir embora para os Estados Unidos. E aí Lenin torna-se presidente, né, do Conselho de Comissão do Povo, que seria a espécie de líder da União Soviética. Sai o governo burguês de Alexandre Kerensky e agora entra o governo operário, o governo dos sovietes, o governo liderado por Vladimir Lenin. E aqui, pessoal, é a bandeira da Rússia. Ela perde mais importância na bandeira nesse momento, porque agora, pessoal, a Rússia ela é só uma parte do todo, certo? Então a Rússia é um país importante dentro da União Soviética, mas a bandeira a ser idolatrada agora é a bandeira soviética, que é a união de vários outros países também, Geórgia, Ucrânia, tá? Todos eles ali junto à Rússia. Bom, a primeira medida, pessoal, a ser tomada por Vladimir Lenin como presidente do conselho já era a reforma agrária. Então, todas as grandes propriedades, todas as terras dos nobres foram distribuídas aos camponeses. Os nobres e os burgueses, nessa época, não podiam nada fazer, porque o exército estava do lado agora do Lenin e do povo. Então, o que eles fizeram? Antes mesmo de perderem suas terras, eles juntaram suas riquezas em malas, em sacolas, e acabaram fugindo. Outras medidas também tomadas por Lenin, né, foi a retirada da Rússia da guerra, tão prometida retirada da guerra aí que a Rússia, que o povo russo tanto solicitou. E aí, pessoal, ele estatizou a economia. O que é estatizar? É tornar do Estado. Todas as grandes empresas, os grandes bancos, tudo isso pertencer agora ao Estado. Poderia haver pequenas empresas privadas, uma espécie de um capitalismo menor, mais disfarçado. Mas as grandes propriedades, as grandes empresas, os grandes bancos, aí pertenceriam ao Estado. Bom, pessoal, olha só. O exército europeu, já lá defendendo a burguesia, tentaram acabar com essa revolução aqui na Rússia. Então, países europeus liderados aí por Estados Unidos, que fica na América, e Japão na Ásia. Então, Estados Unidos e Japão lideraram aí com alguns europeus como França e Inglaterra um ataque aí à Rússia, a esse governo do Lenin, a esse governo bolchevique. Tá? Então eles apoiaram aí simpatizantes, descendentes, pessoas que não estavam de acordo com essa radicalização, com esse governo do Lenin. Então eles formaram o Exército Branco. O Exército Branco, galera, lutou contra o Exército Bolchevique, né, que a gente vai chamar aqui de o Exército Vermelho. Então, nessa luta, pessoal, os vermelhos eram os bolcheviques, os brancos a gente vai chamar de contra-revolucionários, que eram todas aquelas pessoas que eram contra esse governo bolchevique, não importa se é de direita, se é esquerda, tanto que alguns membros do menchevique fazem parte aí desse Partido Branco. Período esse, pessoal, que ficou conhecido como comunismo de guerra. É importante eu deixar uma coisa clara para vocês. Eu procurei imagem aí do exército branco russo e não encontrei. Esse exército branco aí, pessoal, é do Irã, mas ele é tão radical assim quanto o exército branco russo. Então, quem fazia parte dos russos brancos, do exército branco russo? Os que defendiam a volta da monarquia, né? Os mencheviques, que eram de esquerda, então você vê monarquia de direita, menchevique de esquerda, e os liberais economicamente. Então todas essas pessoas que eram contra esse governo bolchevique nesse momento entraram no Exército Branco e eles recebiam um apoio, um investimento dos ingleses, americanos e japoneses. Já o Exército Vermelho era o exército bolchevique, o exército de Lenin. O governo bolchevique adotou o famoso comunismo de guerra. O que é esse comunismo de guerra, pessoal? É uma radicalização na sociedade. Então agora está rígido o controle da produção industrial, só podia produzir o que fosse de interesse, interesse do Estado, interesse do Lenin.
Então estava também rígido o controle agrícola e também o comércio. Esse período de comunismo guerra aí durou até o ano de 1921, de 1918 até o ano de 1921. Então, pessoal, olha lá, ele criou os tribunais que condenavam as pessoas sem julgamento, as pessoas já iam direto para a morte. Todas aquelas pessoas que eram consideradas inimigos da revolução. Quem era inimigo para os bolcheviques? Os inimigos, pessoal, eram todos aqueles que não ajudavam na revolução. Então, ele condenou aqui à morte, por exemplo, o czar Nicolau II e a família deles. Então, nesse momento, a monarca russa foi à morte com sua família. Houve também censura à imprensa nesse período, galera. Tomou para si, por exemplo, todas as grandes fábricas, os grandes bancos, as grandes empresas. E nesse momento houve a vitória. O Exército Vermelho vence o o Exército Branco. Então há essa vitória deles. E depois que o Partido Vermelho vence, ele cria o famoso Partido Comunista. Então ele veio depois dessa vitória. Pessoal, por que o Exército Vermelho conseguiu vencer o Exército Branco, mesmo o Exército Branco sendo ali financiado por Estados Unidos, por Inglaterra, por Japão? É muito simples, galera. Na verdade, o que acontece? Os ocidentais estavam desgastados com a Primeira Guerra Mundial. Mesmo eles tendo vencido, eles perderam dinheiro, perderam homens, perderam muito no campo econômico. E isso fez com que os bolcheviques vencessem esse período aí. Pessoal, só que antes da gente falar desse próximo ponto, é importante citar que o Ocidente, ao invés de atacar a Rússia para finalizar esse socialismo lá, ele preferiu isolar a Rússia. O que é esse isolar a Rússia? É não ajudar a Rússia em nada, não comprar nada da Rússia, não vender nada para a Rússia, né? Não importar, não exportar, não emprestar dinheiro para os russos, não fornecer tecnologia para os russos. Para que fazer tudo isso, pessoal? Para que o povo começasse a se irritar com o governo. E o povo se irritando com o governo, ele ia derrubar esse governo aí. O povo coloca o governante, mas o povo tira também. Essa era a intenção dos países ocidentais. Bom, só que nesse momento, pessoal, uma guerra, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, a Rússia sai de uma guerra civil, o que acontece? O povo estava esgotado e cada vez mais pobre. Os camponeses estavam obrigados a ceder parte da produção para o Estado. Os burgueses estavam obrigados a pagar mais impostos. Então a Rússia estava bem quebrada economicamente falando. Bom, essa é a moeda deles, né? A rublo. O Lenin, pessoal, adotou uma nova política econômica, conhecida como NPE, né? Ou alguns livros tratam como NEP, né? A tradução. Então é uma nova política adotada por Lenin, porque a Rússia, pessoal, ela vivia uma das maiores epidemias de fome do século XX, tá? Por causa dessas guerras que eu falei para vocês. Então lá na guerra contra o Japão, 1904, a Primeira Guerra Mundial, essa guerra civil, a Rússia já era muito pobre. Passando por esse período de guerra, ela ficou mais quebrada ainda. Então, pessoal, houve casos de famintos na Rússia que começavam a comer, a devorar cadáveres frescos na rua. E daí surgiu aquela famosa expressão, aquela famosa lenda de que os comunistas comiam criancinha. Então, qual era o objetivo da NEP, pessoal? O objetivo desse plano econômico aqui era recuperar a economia. E então eles tomaram medidas radicais, né, aquelas medidas radicais do comunismo de guerra, eles foram deixando de lado para poder alavancar essa economia russa. Então, permitiu agora aos camponeses, eles podiam vender os excedentes das colheitas. Antes eles eram obrigados a dar para o Estado. Agora eles podiam vender no mercado interno, só dentro da própria Rússia, só dentro da própria União Soviética. Tá? Ele incentivou pequenas e médias indústrias. Pessoal, atenção aqui, ó, pequenas e médias indústrias, porque as grandes indústrias pertenciam ao Estado. Então, como a gente falou aqui, é uma espécie de um capitalismo, mas em pequeno porte dentro da União Soviética.
Então, olha, ele permitiu que capitais estrangeiros entrassem no país sob forma de empréstimo ou investimento. Pessoal, capital estrangeiro principalmente para desenvolver tecnologia, porque o que alavanca um país no mercado mundial, economicamente falando, é a produção tecnológica. Então, em 1927, pessoal, a economia soviética, com a NEP, né, com a nova política econômica, já estava apresentando sinais de recuperação. Ela já saía desse estágio de pobreza aí. Mas, pessoal, esse período comunista aí adotado, né, por Lenin gerou sérias complicações também sociais, porque quando ele estava nesse comunismo de guerra e nessa ditadura do Partido Comunista, porque só podia ter um único partido na Rússia, tá? O governo começou a tomar decisões sem consultar a liberdade. Antes ele participava de assembleias, debatia e adotava, mas nesse momento o Lenin já estava adotando as medidas de acordo com os seus próprios anseios. Tá? A liberdade de imprensa, né, que é a censura, voltou. Então eles derrubaram a censura, que era do governo lá do czar, no Nicolau II. Então aquela censura volta agora no Partido Comunista. Sindicatos e sovietes, pessoal, perderam autonomia. Por quê? Muitos líderes dos bolcheviques que participavam de sindicato e de sovietes, eles acabaram morrendo na Guerra Civil. Então o Lenin já não confiava mais tanto assim, porque os seus principais pares já haviam morrido em guerra. E, pessoal, oficialmente falando, no ano de 1922 é criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como a gente falou, ela é composta por vários países, sendo que a Rússia era o principal país desse grupo, desse bloco todo aí. O problema, pessoal, como a gente está vendo aí, foi que todo mundo morre. E Lenin morreu em 1924. Lenin, pessoal, tinha um sucessor natural, que era o Leon Trotsky. Trotsky, pessoal, passou a ser o sucessor natural, ele era indicado. Porém, havia um outro nome, que era o Joseph Stalin, que queria o poder a qualquer modo. Então, Stalin, pessoal, ele era o homem da guerra. Ele lutou, ele pegou em armas, ele partia para cima. Lenin e Trotsky já eram os caras intelectuais, os caras dos livros. Eles idealizavam, né, para pessoas como Stalin fosse lutar. Existia uma prisão russa, pessoal, na época do czar, que fica na Sibéria. Era uma prisão impossível de se fugir devido ao alto frio que tinha lá. As pessoas morriam, né, de frio, porém não conseguiam fugir. E aí Stalin conseguiu fugir dessa prisão 4 vezes. Então Stalin era o cara que ia lá e fazia. Então Stalin começou a acumular poder demais. Ele ficou muito forte dentro do Partido Comunista, né? Então, tanto que ele assumiu o título de secretário-geral do Partido Comunista. E aí ele começou a colocar pessoas de sua confiança nos cargos mais importantes. Tá? Então, nessa briga pelo poder, onde Trotsky seria o sucessor natural de Lenin, né, Stalin começou a arquitetar para que Trotsky saísse. Então, Trotsky, pessoal, ele defendia o socialismo permanente, a revolução permanente. O que é essa revolução permanente de Trotsky? Era que o comunismo soviético deveria ser espalhado, tá, para todos os países, para o máximo de país possível, para que evitasse a destruição do socialismo. Tá? Só que Stalin discordava dessa política. Stalin defendia, pessoal, o Stalin defendia que o socialismo tinha que ficar apenas na União Soviética. Depois que ele se tornasse forte, consolidado dentro da União Soviética, é que você poderia se espalhar pelo mundo. Tá? Pessoal, não existe uma teoria correta, porque dificilmente o socialismo se espalharia para
a Europa, por exemplo, chegaria em outros lugares do mundo. Mas era só para a gente entender que eram ideias bem diferentes, bem antagônicas. Só que o Stalin, pessoal, ele ganhou cada vez mais destaque, mais força dentro do Partido Comunista. O Stalin, pessoal, por meio de manobras de tantos aliados lá dentro, ele conseguiu expulsar Trotsky do partido. E aí, depois de um tempo, ele conseguiu até expulsar Trotsky da União Soviética. Trotsky teve que fugir para não morrer. Stalin, pessoal, ele ficou conhecido aí, até os livros de história chamam ele, de o czar comunista. Porque o czar não era comunista, né, de direita, mas ele era muito radical. O Stalin também era um radical, só que ele era um comunista. Tá? E aí, pessoal, só uma título de curiosidade, Stalin, ele manda matar, existe uma, depois foi criado, Stalin criou uma polícia secreta para a União Soviética chamada de KGB. Ele colocou investigadores da KGB atrás de Leon Trotsky, achou Leon Trotsky na cidade do México, capital mexicana, e lá ele manda matar Trotsky, ainda com medo de Trotsky voltar a ter alguma chance de poder. Então Trotsky morre em 1940. Bom, pessoal, agora começa a ditadura stalinista, uma das ditaduras mais cruéis que se tem notícia aí na história. Tá? Então ele adotou, como a gente já falou, o sistema de partido único. Ele obrigou, pessoal, os outros povos da União Soviética a adaptarem toda a cultura à cultura da Rússia. Todo mundo, por exemplo, tinha que falar russo, por exemplo, tinha que seguir a religião ortodoxa russa. E o curioso, pessoal, o mais interessante nessa história toda, é que o Stalin nem era russo. O Stalin, ele nasceu na Geórgia. Então, até os georgianos, que era de onde ele nasceu, tinham que adaptar-se à cultura russa. Ele deu privilégios aos funcionários do governo, aos altos funcionários do governo. Pessoal, ele mandou matar milhares de comunistas que eram contra ele. Então, milhares de comunistas aí foram presos ou foram fuzilados por Stalin. Né? E, inclusive, Trotsky, que a gente já citou lá no México, em 1940. Bom, pessoal, essa ditadura de Stalin durou de 1927 até o ano de 1953, que foi o ano que ele morreu. Tá? Então ele proibiu aí, ó, liberdade de imprensa, então ele instaurou uma república, uma censura dentro da ditadura dele. E, pessoal, liberdade de pensamento. O que é essa liberdade de pensamento, pessoal? É a questão de você ser de direita, de esquerda. Então você não pode expressar, você não pode ter essas ideias contra a do governo, senão você é perseguido. Então, ó, milhares de artistas, milhares de escritores, milhares de intelectuais, cientistas foram presos ou foram mortos ou foram perseguidos pelo governo. Você não podia ter essas ideias antagônicas aí. Tá? E, pessoal, para ele conseguir seu objetivo, que era prender, matar, torturar, tudo isso, né, ele forjava julgamentos. Então, a pessoa era obrigada a aceitar aquela acusação. Era mais ou menos assim, pessoal. Você foi acusado de algo, então você nega. Então você negou, você vai ser torturado até você confessar. Então você acaba cansando de tanto apanhar, você confessa o que ele está te acusando. Depois que você confessa, ou você é preso ou você é morto por ter feito aquilo. Então, uma vez você pego pela polícia do Stalin, já era, não tinha mais chance para você. Bom, pessoal, ele acabou com essa NEP. Lembra, a gente até falou que ela apresentou até uns resultados expressivos, né, de crescimento, mas ele acabou. Ele fez investimentos aí na indústria de base. Ele criou para a Rússia a questão do curso técnico. E qual é o problema do curso técnico, pessoal? Quando você não investe em nível superior, porque você não tem aquela tecnologia suficiente, você gera em curso técnico, você está gerando apenas a mão de obra. O ideal é ter esse equilíbrio entre o curso técnico e o nível superior, que aí você faz a tecnologia, você disponibiliza a mão de obra e tudo mais. Em 2 décadas, a União Soviética até virou uma superpotência, principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. O lado negativo, pessoal. O lado negativo é que nas escolas primárias, nas escolas secundárias, os livros de
de história, por exemplo, os livros de modo geral, sofreram alterações. Eram obrigados a espalhar as ideias dele, as ideias de Stalin, né? E muitas delas bitoladas, alienadas e tudo mais. Bom, galera, então a nossa aula de revolução é isso. Então, novas informações sobre o governo de Stalin e a União Soviética no pós-guerra a gente vai ver em Guerra Fria ou em aulas específicas. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.